Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Esse é um projeto de contação de histórias para adultos e essa foi a forma que eu encontrei de lidar com tudo que está acontecendo. Eu espero que essas histórias estejam te fazendo algum bem, assim como elas têm feito para mim. Afinal, eu acredito que adultos também precisam ouvir histórias. A história de hoje se chama O Filho Cego do Rei e está dentro de outra história chamada O Rei Yunnan e o Médico do Ban, que está dentro de outra história chamada O Pescador e o Gênio, que está dentro de outra história, que é a história de Sherazade e do seu marido, o Rei Shahryar. Essa sim é a narrativa por trás das Mil e Uma Noites, afinal todas as outras histórias são contadas pela personagem Sherazade. Se você não viu os vídeos anteriores e quiser conhecer todas essas histórias, é só você acessar o canal do Recanto da Prosa no YouTube ou o IGTV @nina.caixeta. Dito isso, vamos à divulgação da iniciativa de hoje. Todos os dias eu tenho divulgado projetos que estão trabalhando para assessorar pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o projeto de hoje é um projeto de Uberlândia, da minha cidade, chamado Rede de Apoio à Ação Moradia em Tempos de Coronavírus. Ao contrário dos projetos que eu divulguei nos dias anteriores, que estavam sendo realizados pelo Catarse, esse é um projeto que encontrou outras formas de arrecadar doações. Você pode ajudar fazendo um depósito bancário ou solicitando um boleto. Eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo. A Ação Moradia é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha na zona leste de Uberlândia, na região do Grande Morumbi, que, se eu não me engano, abarca aí uns 6 bairros. A ideia deles é levantar verba para comprar kits de higiene pessoal e cestas básicas. Se você puder contribuir, eles estão pedindo R$ 20 para cada kit de higiene pessoal e R$ 76 para cada cesta básica completa. Se de todo você não puder ajudar financeiramente, não custa ajudar com divulgação. Então, os recados de hoje são esses, vamos dar sequência às nossas histórias. Nos vídeos anteriores, a gente viu a história de um rei chamado Yunnan, que sofria de lepra e que havia passado anos tentando encontrar uma cura sem nunca conseguir, até que um dia apareceu em sua cidade um sábio, o médico do Ban, que conseguiu curar a enfermidade do rei. O rei Yunnan, então, muito agradecido, deu uma grande recompensa financeira ao sábio e, além disso, passou a chamá-lo para passar os dias com ele, contando histórias, dando conselhos, e eles foram se aproximando cada vez mais. No entanto, o rei tinha um vizir que era muito invejoso e esse homem foi ficando com medo de perder o seu posto e de ser substituído pelo sábio do Ban. Então, ele chamou o rei, disse que não era para o rei confiar no sábio e o rei, chateado com aquilo, disse: "Eu acho que você está sendo invejoso, assim como foi o vizir do rei Simbadar quando este quis matar o próprio filho." E então ele começou a contar essa história. "Eu tive notícia, meu vizir, de que havia um rei chamado Simbadar que era casado com a mulher mais bela, formosa e perfeita de todas as mulheres, e que, portanto, tinha muitos ciúmes de sua esposa. O rei tinha também um filho bastardo, que era quase cego, mas como ele gostava muito do garoto, ele havia decidido, já há algum tempo, trazer o menino para ser criado dentro do palácio. A esposa do rei não gostava do filho dele e tampouco seu vizir, que era um homem muito invejoso e que queria ter para si aquela mulher tão bela. Certo dia, o rei Simbadá precisou fazer uma viagem. Então, ele chamou seu filho e disse: "Meu filho, preciso partir em viagem. Então, eu preciso te pedir um favor. Eu quero que você durma no quarto ao lado do de minha esposa e fique atento para ver se não percebe nenhuma movimentação estranha, porque eu tenho medo de que ela possa me trair durante a minha ausência." O garoto então disse que faria como o pai pediu e o rei Simbadá partiu em viagem. Na mesma noite que o rei deixou o palácio, o vizir foi até o quarto da esposa dele e eles o traíram, sem saber que no quarto ao lado o filho bastardo do rei estava escutando tudo. Quando o rei voltou de viagem, ele procurou o filho e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. E então o garoto respondeu: "Meu pai, sinto muito, mas tenho péssimas notícias para te dar.
O senhor sabe que Deus não me deu olhos para ver, mas me deu ouvidos atentos para ouvir. E na mesma noite em que o senhor saiu, eu escutei alguém entrando no quarto de sua esposa, e ela o traiu. O rei, então, furioso, foi procurar sua esposa, brigou com ela, gritou, ameaçou, até que ela chorasse e pedisse perdão. E, como ele gostava muito da sua esposa, ele decidiu lhe dar mais uma chance. A esposa, furiosa, assim que se viu livre do marido, saiu percorrendo o palácio, interrogando todas as criadas para saber quem é que tinha delatado o seu comportamento. Até que, a certa altura, ela encontrou duas criadas que lhe disseram: Minha senhora, nós sabemos quem foi que a delatou. Foi o filho bastardo do rei, que dormiu no quarto ao lado do seu enquanto ele viajava. E a mulher então disse: pois então eu tenho um plano. Meu marido vai viajar novamente dentro de alguns dias e provavelmente vai pedir para aquele seu filho ficar novamente no quarto ao lado do meu. Então, eu preciso que vocês me façam um favor. Antes do filho do rei se recolher aos seus aposentos, eu quero que vocês entrem no quarto dele e se escondam, levando um moinho de grãos e 2 panelas. Então, você vai passar a noite toda moendo os grãos e você vai passar a noite toda batendo as panelas. E assim as criadas prometeram que iriam fazer. Dias depois, de fato, o rei precisou fazer outra viagem. Então, chamou o filho, lhe incumbiu da mesma missão e partiu. Na mesma noite em que o rei havia saído em viagem, o vizir foi até o quarto de sua esposa e eles o traíram. Mas, dessa vez, o garoto não conseguiu ouvir nada, pois as criadas passaram a noite toda moendo grãos e batendo as panelas. Quando o rei voltou de viagem, ele chamou o filho e perguntou: Então, meu filho, aconteceu alguma coisa durante a minha ausência? E o filho dele respondeu: Meu pai, o senhor sabe que eu não tenho olhos para ver, mas que tenho ouvidos atentos para ouvir. No entanto, dessa vez eu não pude escutar nada, porque na noite em que o senhor saiu, caiu uma terrível tempestade sobre o castelo, e a única coisa que eu escutei foi o barulho da chuva e dos trovões. O rei achou aquilo muito estranho, porque eles estavam em temporada de seca. Então, ele foi até o seu vizir, contou o que havia acontecido e perguntou: Então, o que você acha? Você tem algum conselho para me dar? Eu achei tudo isso tão estranho. E aí o vizir respondeu: Pois então, meu senhor, eu não queria ter que te falar isso, mas eu acho que o senhor está confiando na pessoa errada. O senhor vai confiar num filho bastardo que talvez esteja planejando te destronar lá na frente, ao invés de confiar na sua esposa, que o senhor ama tanto, que te ama tanto. Eu, se fosse o senhor, matava esse garoto para me livrar desse problema. E o rei, concordando com o vizir, saiu furioso em busca do filho, e quando o encontrou, sacou sua espada e fez menção de matá-lo. Mas o garoto começou a chorar, a pedir por favor, não faça isso, não me mate. E o rei, tomado de compaixão, guardou a espada e disse: Vou poupar sua vida. No entanto, como estou furioso por você ter mentido para mim, me fazendo duvidar da minha própria esposa, eu quero que você pegue suas coisas e saia do castelo, porque nunca mais quero te ver nem ouvir falar de você. E assim o garoto fez. Juntou suas coisas e partiu para nunca mais voltar. Pelos próximos meses, o rei continuou viajando e sendo traído. E com o tempo, foram chegando no ouvido dele as conversas de que realmente sua esposa o estava traindo com o vizir. E quando o rei foi se arrepender, foi perceber que ele tinha sido injusto com o filho, o garoto já tinha desaparecido e ele nunca mais conseguiu encontrá-lo. O rei Unã, então, terminou sua narrativa e disse ao seu vizir: Veja só, agora que eu te contei a história, você entende? Eu não quero que me aconteça o mesmo que aconteceu ao rei Simbadá, porque eu acho que você está agindo da mesma forma que o vizir dele agiu. E então o seu vizir disse: Por Deus, meu senhor, que não é nada disso. Imagina, eu nunca tive inveja do senhor, nem de nada que o senhor possui. Eu sempre estive aqui para servi-lo. Eu só estou te alertando sobre o sábio do Ban, porque eu me preocupo com o senhor, porque eu tenho muito apreço pelo senhor. Imagina, aquele homem nunca me fez nada, por que eu iria querer prejudicá-lo?
Eu te digo mais, se eu estiver mentindo, eu quero morrer, eu quero que me aconteça o que aconteceu com o vizir de um certo rei, quando esse vizir começou a bolar estratagemas contra o filho desse rei. E o rei Yunnan então perguntou: do que você está falando? Conte-me essa história. Neste momento, a aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: como são belas as suas histórias, minha irmã. Elas nos ajudam a esquecer todas as dores e dificuldades que atravessamos. E Sherazade então lhe respondeu: isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Shahryar, cada vez mais encantado por aquelas histórias, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.